O Messias de César foi um livro publicado por um empresário.com chamado Joseph Atwill em 2005. Ano passado, ele lançou um documentário baseado no livro, e de repente todo mundo está falando, porque Atwill fez o comunicado de imprensa mais enganador do mundo para a sua sessão de cinema em Londres. Richard Dawkins em seguida retweetou o comunicado, mesmo dizendo que não endossava a teoria, e agora essa teoria de 8 anos de idade é notícia novamente. Obrigado, Richard Dawkins. A premissa básica do Messias de César é que a família imperial romana, os Flavianos, inventaram Jesus usando o historiador judeu Flávio Joséfo e talvez outras pessoas para escrever os evangelhos depois que Roma derrotou os judeus em 70 d.C. A ideia era fazer que rebeldes militantes judeus aceitassem o Messias pacífico, sim, dar menos problemas a Roma. Atwill diz que o Novo Testamento foi escrito em um código que exige que você leia a Guerra dos Judeus de Joséfo junto com o Novo Testamento para entender a piada. Claro que ele é a única pessoa que pode quebrar esse código, tornando-o super inteligente. A seguir, veremos apenas alguns dos grandes problemas com essa teoria. Para referências das alegações que estou prestes a fazer, acesse o link na descrição ou no site caesarmessiahdebunker.com. Um dos maiores problemas dessa teoria é a existência do cristianismo antes de 73 d.C., quando Atwill diz que a ideia foi inventada pelos romanos. Simplesmente, se for demonstrado que o cristianismo existiu antes dessa data, essa teoria é frita. O famoso historiador Tácito diz que Nero estava perseguindo os cristãos em Roma em 64 d.C. Ele também menciona que imensas multidões de cristãos estavam vivendo em Roma na época. Tente descobrir por que imensas multidões de cristãos estavam em Roma 10 anos antes que o cristianismo supostamente ter sido inventado. Suetônio também menciona Nero punindo cristãos, bem como muitos historiadores cristãos. Isto parece uma péssima ideia de relações públicas, escrever esse tipo de coisa. Ei pessoal, junte-se à nova religião para que possamos queimá-los vivos e julgá-los aos leões. A folha de inscrição está logo aqui. Paulo, que pela tradição foi morto por Nero em torno de 66 d.C., escreveu 13 das cartas do Novo Testamento, todas elas muito cristãs. Nem mesmo os estudiosos mais céticos datam estas cartas depois de 68 d.C., e a maioria deles muito mais cedo do que isso. Vamos ir além dos problemas históricos em dizer que o cristianismo não existiu antes de 73 d.C. e vamos ver alguns problemas de lógica ou bom senso da teoria. Por que os romanos iriam fazer isso? Eles já tinham completamente esmagado os judeus em 70 d.C., destruindo a cidade e o templo. Quando os romanos tinham um problema com pessoas que não queriam seguir as suas regras, o que ocorria com alguma frequência, eles faziam o que melhor sabiam fazer: esmagar as pessoas em submissão com uma guerra. E não havia razão para ser diferente, especialmente nesse momento da história. Além disso, considere que os judeus não eram de forma nenhuma uma ameaça a eles, e já haviam sido completamente destruídos. Atwill, em resposta a J.P. Holding sobre o ponto de que os romanos já tinham derrotado os judeus, disse, bem, sim, mas Joséfo menciona que os romanos tinham alguns problemas com alguns rebeldes judeus de Alexandria, logo após a guerra. Holding respondeu dizendo, o que Joséfo se refere é a distúrbios em Alexandria que foram instigadas pelo Sicari, que havia fugido para Jerusalém depois de ter sido espancado ali. Então, isso na realidade não foi mais do que uma limpa depois de uma vitória decisiva. E devo acrescentar, não há razão para Tito inventar uma religião para eles, uma vez que os venceu tranquilamente lá também. Ok, então vamos olhar um pouco para o Novo Testamento que Tito supostamente inventou e ver se faz sentido para você que os romanos o criariam e realmente desejariam que as pessoas o lessem. Então, os romanos criaram um cara que disse coisas como: toda a autoridade no céu e na terra foi dada a mim, Mateus 28:18. Jesus diz repetidamente a seus discípulos que a fidelidade a ele é superior às outras lealdades, incluindo autoridades políticas. Um exemplo de seus seguidores desobedecendo ao governo, porque os ensinamentos de Jesus o substituem, pode ser encontrado em Atos 5:29 e 4:19. É difícil expressar o quão atroz e francamente assustadora esta ideia seria aos romanos. Então vocês estão dizendo que vocês têm um verdadeiro rei ao qual são mais leais que ao imperador? Pois é, essa ideia não foi uma invenção romana, eu posso assegurá-lo. Considere apenas este exemplo. A adoração dos imperadores e deuses romanos com o altar do incenso era considerado um assunto de segurança nacional pelos romanos, porque eles acreditavam que os deuses e os imperadores mortos defendiam Roma. Qualquer um que não fizesse este sacrifício estava irritando os deuses e, portanto, colocando em risco a segurança nacional em Roma. Roma realmente não se importava com a sua religião, contanto que você também adorasse os deuses dela.
Então, por que criar um Messias que proíbe a adoração de outros deuses, especialmente imperadores, se o seu objetivo é torná-los bons cidadãos romanos? Então, muitos cristãos estavam morrendo nos primeiros dias do cristianismo porque eles se recusavam a esta prática de sacrificar aos deuses romanos. Plínio o Jovem escreveu ao imperador Trajano, perguntando o que fazer porque ele estava matando tantas pessoas, incluindo mulheres e crianças. Ele queria confirmar com o imperador se a política oficial era matá-los se eles não sacrificassem a César. Ele não tinha lidado com isto antes, porque não havia muitas religiões lá que tivessem problemas com sacrificar a César. Na verdade, temos uma cópia da resposta de Trajano a Plínio o Jovem. Se você quer saber como Roma se sentia sobre isso, aqui vai. Aspas, se forem denunciados e comprovados culpados, eles devem ser punidos, mas com esta reserva, que quem nega que ele é um cristão e realmente provar isso, isto é, adorando nossos deuses, mesmo que esteve sob suspeita no passado, deve obter perdão. Pense nisso logicamente. Trajano diz que a prova que uma pessoa é realmente um cristão em seus olhos é que ele não irá adorar o imperador. Isto realmente soa como algo que Roma iria criar para as pessoas? Se havia alguma coisa que Roma tinha mais medo do que irritar os deuses, era revoltas de escravos. 75% do Império Romano consistia de escravos. Então, se alguma vez eles tivessem a ideia de se unir em uma causa, eles poderiam facilmente destruir Roma. Então, por que criar uma religião em que o herói é um criminoso falsamente acusado que foi crucificado pelo governo romano? Esta massa de escravos, sendo fiel ao Deus cristão acima do imperador, além de ser antideuses romanos, eram uma coisa muito ruim para Roma. Ele também deu a esses escravos um novo senso de honra. Por exemplo, após este ponto, os escravos começaram a se recusar a ter relações sexuais com seus mestres por conta de eles serem cristãos, e o Deus cristão proibir isso. Eis a pergunta, se esta religião foi criada para transformar judeus militantes radicais em bons cidadãos romanos, porque Jesus e o Novo Testamento claramente têm a intenção de alcançar os gentios, pessoas que já eram bons cidadãos romanos. Mateus 24:14 diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Também Mateus 28:19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que você faria este Deus cristão que você inventou dizer a seus seguidores totalmente dedicados para ir converter romanos? Se um romano se convertesse, você estaria transformando um bom cidadão adorador do imperador em um inimigo do Estado não adorador do imperador. Que plano mais estúpido, Titus! Eles também cometeram um grande erro ao escrever os evangelhos do Novo Testamento em grego, o que faz todo sentido se os primeiros cristãos estavam tentando alcançar o mundo gentio, mas que faz pouco ou nenhum sentido se o inverso é verdadeiro. Isto é, os romanos estavam tentando alcançar judeus de língua aramaica. Outra impossibilidade lógica é que todos esses judeus apenas aceitaram como verdade essas boas novas quentinhas, que afirmavam ser históricas, apesar de todos eles viverem exatamente no mesmo período de tempo que os evangelhos estavam descrevendo. Mas, obviamente, ninguém viu qualquer um dos eventos registrados neles, porque eles foram todos inventados. Este cara estava ressuscitando mortos, curando leprosos, curando enfermos, se tornou uma estrela do rock em todo Israel, onde rotineiramente multidões chegavam a 5.000 pessoas, tinha burburinhos com governantes em locais públicos, virava mesas no templo, etc. Ele foi crucificado na Páscoa quando um eclipse e um terremoto aconteceram e ninguém nunca disse: ei, eu não me lembro de ter visto nada disso, não conheço ninguém que viu. Meus pais nunca falaram disso. Que diabos, eu vou morrer por isso. Existe uma tonelada de problemas com a ideia de que Joséfo escreveu todos os evangelhos. Mas a maioria delas são técnicas, então eu não vou me debruçar sobre elas aqui. Você pode acessar o meu site para mais informações do porquê críticos textuais pensarem que esta ideia é realmente boba. A ideia básica é que você pode distinguir facilmente entre diferentes autores e estilos, bem como diferentes fontes, que são as características de documentos que se desenvolveram naturalmente. Como Atwill não tem história ou ciência real alguma a seu lado, ele passa a maior parte do seu tempo no que ele chama de paralelismo, entre o livro de Joséfo, a Guerra dos Judeus, e o Novo Testamento. Atwill afirma que, comparando esses dois trabalhos, você pode quebrar o código que mostra que Jesus estava sendo comparado ao imperador Tito. Um revisor do livro de Atwill, que pensa claramente que Jesus é um mito, não tendo, portanto, nenhuma razão religiosa para discordar dele, disse o seguinte sobre os seus paralelos. A história de Jesus é um mito, mas a apresentação de Atwill de provas e descobertas são complicadas. As pistas que Atwill, aspas, descobriu são tão vagas que, como as profecias de Nostradamus, os fatos históricos
têm que ser reinterpretados e seus significados alterados a fim de distorcer eventos para que eles pareçam seguir uma cronologia semelhante a uma campanha histórica de guerra contra os judeus encontrada na Guerra dos Judeus. Então, por exemplo, Atwill diz que quando em Mateus 4 é dito e Jesus disse, sigam-me e eu vos farei pescadores de homens, eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram. O paralelo a isto é supostamente quando Joséfo registrou Tito, depois de uma derrota naval dos judeus, matou os que permaneciam na água com lanças e cortou suas mãos. Se você não vê o paralelo, provavelmente é porque você não é tão inteligente quanto Atwill. Afinal de contas, ele é o único que sabe o código secreto do Novo Testamento. Talvez ajude se eu explicar um outro alegado paralelo. Joséfo relata que uma mulher chamada Maria comeu seu filho durante o cerco de Jerusalém, quando não havia mais comida. Atwill diz que este ato horrível de morrer de fome era para representar Jesus dizendo que o pão na última ceia representava o seu corpo, que seria quebrado para eles. Estes tipos de afirmação, é claro, são infalciáveis. Sempre que você optar por mudar significados a seu gosto, você pode fazer qualquer coisa se encaixar. Assim, essa seção do livro dele é praticamente inútil. No entanto, eu vou fornecer links para refutações adicionais de seus paralelos, bem como o máximo de informações que eu possa encontrar na desmistificação da teoria de Atwill no meu site caesarmessiahdebunked.com. Obrigado pelo seu tempo.